Ah, como eu gosto de Fernando Pessoa, como eu admiro seus heterônimos, como me embasbaco diante da sua grandeza, de sua variedade de personagens. Fernando Pessoa, um poeta português, nasceu em 1888 e faleceu aos 47 anos, em 1935. No momento em que Portugal já tinha se tornado prisioneiro de um regime autoritário conduzido pelo fascista Salazar. Fernando Pessoa, durante sua trajetória literária, ele criou vários heterônimos. E nós não podemos confundir heterônimos com pseudônimos. Pseudônimos é um apelido, enquanto que heterônimos é uma coisa que tem consistência, tem substância. Você cria uma pessoa e dá substância a ela, como se ela vivesse. Então, o Fernando Pessoa criou alguns heterônimos com destaque para o Álvaro de Campos, o mais conhecido deles, também o Alberto Caeiro, que foi o primeiro, e Ricardo Reis. E eu tenho lido muito sobre o heterônimo Alberto Caeiro e tenho gostado muito de tão simples esse heterônimo é tão complexo. O Fernando Pessoa deu vida a ele a partir de 1889. Portanto, ele é um ano mais novo do que o Fernando Pessoa. Só que ele morreu muito cedo. O Fernando Pessoa, aspas, matou ele muito cedo, em 1925. E 11 anos antes, em 1914, um pouco antes do início da Grande Guerra, o Alberto Caeiro teria perdido o sono e nessa noite insone ele resolveu escrevinhar, esculpir, lapidar 49 poemas e que todos foram reunidos num só livro intitulado O Guardador de Rebanhos, que é a obra-prima, né, do Alberto Caeiro, uma das obras-primas do Fernando Pessoa, naturalmente, né? Muito bem, então nessa obra, a qual estão contidos 49 poemas, todos eles falam do meio em que o heterônimo se encontra. Na verdade, é um meio mais ruralizado. O Fernando Pessoa, grande parte dos seus heterônimos são urbanos, como o Álvaro de Campos, mas o Alberto Caeiro ele é um escritor da roça, um escritor do meio rural português, né? Então ele escreve sobre as coisas que ele vê e sente, a partir daquilo que ele vê, do que está à sua volta. E o Alberto Caeiro, então, escreve coisas muito simples. Há uma coisa importante nesse heterônimo, em que o sentir é mais importante do que o pensar. De certa medida, é diametralmente oposto ao Álvaro de Campos, em que pensar talvez seja mais do que sentir. Mas aqui não, Alberto Caeiro, que é um heterônimo respeitado pelos demais heterônimos, inclusive, veja só que coisa curiosa. Nessa obra, que foi publicada em 1925, portanto, depois da morte do seu criador, o heterônimo Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos teria assim escrito sobre a obra O Guardador de Rebanhos. O Guardador de Rebanhos, para mim, é como a voz da terra. Se é a voz da terra, ela era tudo e ao mesmo tempo ninguém. Olha que coisa genial! O Álvaro de Campos sobre o Guardador de Rebanhos. Uma outra coisa muito importante que nós encontramos na obra O Guardador de Rebanho, que está muito forte na obra, é o panteísmo do seu criador. Bom, panteísmo significa a adoração de várias divindades e que não se concentra em apenas uma só divindade, como, por exemplo, nas religiões abraâmicas
você tem o monoteísmo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Enquanto que no panteísmo, não. Você adora, você aspas, idolatra várias divindades, além do Criador e as coisas que foram criadas, que são também divindades, como o rio, as nuvens, a chuva, a floresta. Então isso é uma expressão religiosa panteísta. E o heterônimo Alberto Caeiro, ele se coloca nessa situação. Numa passagem que é possível perceber isso com muita clareza, com muita força, está no poema de número 5, em que ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte: há metafísica bastante em não pensar em nada. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se Deus, se Ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. E entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou, Deus. Olha que genialidade. Isso está lá no conto número 5, fantástico. Eu peguei aqui um excerto, um fragmento desse belo canto que também está no Guardador de Rebanhos. Mas hoje eu quero trazer para vocês um que é de uma simplicidade, de uma complexidade sem igual. Eu reitero, gosto muito do Alberto Caeiro. Então vamos lá para o poema número 18, e que é assim intitulado, está lá no Guardador de Rebanhos. Quem me dera que eu fosse o pó da estrada. É mais ou menos assim. Quem me dera que eu fosse o pó da estrada e que os pés dos pobres me estivessem pisando. Quem me dera que eu fosse os rios que correm e que as lavadeiras estivessem à minha beira. Quem me dera que eu fosse os choupos à margem do rio e tivesse só o céu por cima e a água por baixo. Quem me dera que eu fosse o burro do moleiro, e que ele me batesse e me estimasse. Antes isso que ser o que atravessa a vida. Olhando para trás de si e tendo pena. Repetindo, antes isso que ser o que atravessa a vida. Eu, olhando para trás de si e tendo pena. Alberto Caeiro, poema número 18, O Guardador de Rebanhos, de 1925. Um abraço para todos vocês. É isso aí. Tchau, tchau.